Pare de ficar digitando manualmente a data toda vez que você precisa preencher uma célula. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como podemos incluir um mini calendário na célula para que você possa apenas selecionar a data desejada. Então, bora para o vídeo. Neste exemplo, eu tenho aqui a soma condicional dessas informações, onde eu informo a data de início e uma data final, e ele vai me trazer a somatória utilizando esses critérios. Só que toda vez eu preciso vir aqui e ficar digitando a data. Por exemplo, 01/1/2024 e aqui 05/1/2024. Pronto, agora ele me trouxe o valor. Só que eu não queria ficar digitando sempre aqui 03/1/2024. Para que ele mudasse as informações da célula. Eu gostaria que, ao clicar aqui na célula e desse um duplo clique, ele me mostrasse um calendário para que eu selecionasse a informação. E aqui ainda temos um agravante. A pessoa pode escrever aqui, ó, primeira do mês e última do mês. Note que não é feita nenhuma validação. Isso é ruim, porque permite que a pessoa que está utilizando essa planilha coloque qualquer informação. E como podemos garantir que esse erro não aconteça? É simples. Vamos selecionar a célula que nós queremos colocar essa validação. Vamos vir aqui no menu Dados, selecionar a opção Validação de dados e ao lado direito, veja que ele abriu essa tela de regra de validação. Vamos clicar no botão Adicionar regra e em Critérios eu vou selecionar uma data válida. Vou dar um concluído. E se você observar agora, quando eu dou um duplo clique, ele já mostra o calendário aqui para mim. Então, a partir desse momento, eu já posso selecionar uma data. Aqui eu não tenho essa validação, mas na linha de cima eu já tenho. Então, eu já posso clicar na informação e colocar. Mas ainda não está do jeito que nós queríamos. Por quê? Se eu vier aqui e digitar um valor qualquer e der um Enter, veja que ele me dá um alerta falando que a informação não é uma data, mas ele me permitiu que eu incluísse essa data. E eu não quero isso. Então, para isso, eu vou apagar essa informação, vou voltar aqui na regra que eu acabei de incluir, em opções avançadas, vou selecionar a opção Rejeitar entrada. Então, quando os dados forem inválidos, eu quero que ele não permita que essa informação seja incluída. Vou concluir aqui e agora, ao digitar qualquer informação e pressionar Enter, ele vai dar uma informação de erro para você. Nesse caso, ele está falando os dados inseridos na célula C7 violam as regras de validação de dados definidas nela. Bom, essa não é uma mensagem muito amigável, né? Então, o que podemos fazer? Podemos melhorar essa mensagem. Vou selecionar a célula novamente, vou clicar em A data é válida, opções avançadas, e aqui eu tenho mostrar texto de ajuda de uma célula selecionada. Vou marcar essa opção e logo abaixo ele me mostra um campo onde eu posso colocar a mensagem personalizada. Aqui eu vou colocar, por exemplo, por favor, informe uma data válida. Vou dar um concluído, vou fechar a janela. E, ao colocar qualquer informação que não seja uma data e pressionar Enter, agora ele vai mostrar a mensagem que nós acabamos de incluir. Ok, agora como é que eu faço para trazer para essa célula de baixo? Eu vou ter que entrar novamente no menu e fazer todas essas configurações? Não. Você simplesmente seleciona a célula que já tem a formatação e vamos arrastar essa informação para baixo. Pronto, ele fez uma cópia da mesma formatação de cima. Se eu clicar aqui, ele me mostra o calendário. E se eu clicar na célula de baixo, também. Vamos ver se está tudo funcionando. Vou dar um duplo clique aqui na célula, ele vai me abrir o calendário. Eu vou vir aqui no mês de janeiro e vou selecionar o primeiro dia. Vou clicar na data abaixo e vou selecionar o dia 4. Pronto, veja que ele trouxe o valor para mim. Se eu vier e alterar essa data, eu vejo que o cálculo está funcionando corretamente. Agora, e se eu precisar incluir essa informação em mais de um intervalo de células? Vamos ver isso no próximo exemplo. Clicando aqui em Mini Calendário Intervalos, eu tenho agora um outro exemplo, onde eu tenho aqui de um lado as entradas e do outro lado as saídas. E cada um contém as suas informações de data. Então, eu preciso também colocar a validação aqui. Note que, ao dar um duplo clique nas células, elas não mostram os calendários. Então, e como posso fazer para incluir? Vamos fazer o mesmo processo anterior. Vamos selecionar a célula, vamos no menu Dados, Validação de dados e adicionar uma nova regra. Em Critérios, vamos selecionar aqui uma data válida. Vamos marcar a opção para exibir uma mensagem e vamos incluir a mensagem. E já vamos selecionar aqui Rejeitar entrada. O que é diferente nesse caso? Aqui, em Aplicar ao intervalo, nós temos esse ícone ao lado de Selecionar intervalo de dados. Clicando sobre ele, ele vai abrir essa nova janela
E aqui ele já está falando para mim, ó, eu estou buscando a informação da página mini calendário intervalos da célula B9. Então tá aqui, ó, B9. Só que nós não queremos selecionar todo esse intervalo de B9 até B13. Então é isso que nós vamos fazer. Eu posso incluir manualmente ou esse campo selecionado, eu posso vir com o mouse, clicar, segurar e arrastar, que ele já marca aqui intervalo para mim. Legal. Só que eu também quero aplicar isso ao outro intervalo. O que eu posso fazer é adicionar outro intervalo e vou selecionar o outro intervalo que eu quero aplicar. Note que agora eu tenho dois intervalos que serão aplicados a essa mesma regra de validação de dados. Vou clicar em OK e vou concluir e vou fechar a regra de formatação. Pronto. Agora, dando um duplo clique nas células, você já pode observar que o calendário aparece. Então, vou selecionar aqui primeiro e aqui o dia 2, selecionar os dois e pedir para replicar essa informação. Vamos clicar aqui em selecionar a primeira segunda-feira, a próxima segunda-feira e vou replicar. Veja que assim fica mais fácil da gente preencher as informações de dados. Se esse conteúdo até aqui está sendo útil para você, considere se inscrever no meu canal, porque aqui eu compartilho dicas e soluções práticas que ajudarão você a se tornar mais produtivo e se destacar no seu ambiente de trabalho. Agora vamos aprender como remover esse mini calendário. Para isso, vou vir aqui nessa nossa aba de remover mini calendário. Se observarmos aqui, eu tenho as minhas informações de data de início e de soma, e aqui eu tenho outra informação de data e valor. Só que agora eu não quero mais um calendário, eu quero apenas colocar alguma outra informação. Por exemplo, eu vou digitar aqui código e agora eu vou colocar N001. Vou dar um Enter e opa! Ele me apareceu uma mensagem de erro. Por quê? Porque nessa célula nós colocamos a validação de datas para permitir somente data. Tá, então tá bom. Então eu vou selecionar todo o intervalo, vou apagar. Agora eu consigo digitar N001. Opa, ele não deixou. Por quê? Porque mesmo que eu apague os dados, a validação de dados ainda está atrelada a essa célula. E como eu faço para remover? Bom, vamos em Dados, Validação de Dados, e aqui eu tenho um botãozinho remover tudo. Opa, calma. Se eu clicar nesse botão remover tudo, o que ele vai fazer? Bom, ele vai remover todas as validações. Só que eu não quero, porque eu ainda quero manter a validação de data aqui e aqui. Espera aí, então não é aqui. Como que eu faço? Se você passar o mouse na regra de validação, você verá que ele vai destacar as células que contêm essa formatação. E como eu faço para remover um intervalo específico? Bom, vamos entrar dentro da regra. E aqui em selecionar intervalos, vamos clicar para que ele abra aquela janela de seleção de intervalos. Observando aqui, nós temos três intervalos, de C7 a C8, que é esse cara aqui, de E8 a E12, que é este intervalo aqui, e de B3 a B17, que é este intervalo aqui. Qual nós queremos tirar? Bom, nós queremos tirar esse intervalo. Então, vou vir aqui neste intervalo e clicar nesse ícone de excluir. Pronto, agora eu excluí somente aquele intervalo. Vou dar um OK para efetivar a minha configuração, clicar em concluído e fechar a regra de formatação. Pronto, agora eu consigo colocar qualquer informação aqui nas células, porque nós já removemos a regra de validação de dados. E ainda tenho mais conteúdo para você. Vou deixar aqui na tela outros vídeos que você também possa gostar. Se ainda não estiver inscrito, considere se inscrever no meu canal. Dessa forma você será notificado quando eu postar mais vídeos como esse. É simples, é só clicar no ícone que eu vou deixar aqui na tela e depois no botão inscrever-se. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.